sou Alessandra Ventura, coordenadora da Câmara Temática do Meio Ambiente, e conto com os membros aqui presentes, Kelly, Daniel, João Paulo, Lohane, Carlos, Yuri, Tiago, Wellington e Eduardo. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade cedida também pelo presidente da Câmara, Tiziano Americano. E vamos dar início à palestra com o tema Sistema Ambiental Municipal, tendo em vista que do dia 1º ao dia 5 de junho é comemorada a Semana do Meio Ambiente, né? E o Dia Mundial do Meio Ambiente é dia 5 de junho. Então, convido para compor a mesa o nosso coordenador geral das câmaras temáticas, Amaury Ramos. Uma salva de palmas. Adriana Coutinho, ela é presidente do grupo de trabalho aqui da Câmara Municipal Reciclação. O secretário de Segurança Pública do município de Guarulhos, Márcio Pontes, uma salva de palmas. O secretário do Meio Ambiente aqui do município de Guarulhos, Thiago Surfista. E o biólogo ainda não chegou. O Guilherme. Mas pode avisar que ele está a caminho. Ele também vai compor a mesa, o nosso biólogo da Prefeitura de Guarulhos, Guilherme Bagatini. Já está chegando, já. Então, vamos dar início à palestra, né? E eu convido a senhora Adriana Coutinho, a presidente do Grupo de Trabalho e Reciclação aqui da Câmara, para nos apresentar o grupo que temos aqui e o trabalho que a Câmara oferece. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de apresentar o programa Reciclação neste evento em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Cumprimento a mesa e a todos os presentes e ao público que nos assiste. Então, inicialmente, eu acho que a maioria que está aqui presente já conhece esse programa Reciclação, mas só para contar um pouquinho da história, é um programa que surgiu aqui na Câmara no ano de 2014, no dia 3 de abril de 2014, ele foi lançado oficialmente com o objetivo de instituir a coleta seletiva nessa instituição e também implantar ações sustentáveis no âmbito do legislativo. Os objetivos principais do programa Reciclação é orientar e sensibilizar todos os servidores da casa, promover ações que favoreçam o meio ambiente e a qualidade de vida, estabelecer parcerias para o cumprimento dessas metas e identificar possíveis falhas no processo de sustentabilidade ou de coleta seletiva e propor as soluções adequadas. Então, o carro-chefe do programa é a manutenção, a perenidade da coleta seletiva aqui na casa. A nossa coleta seletiva ela foi estabelecida no modelo de 2 recipientes. Um recipiente com saco verde para os resíduos recicláveis e outro recipiente com saco preto para os resíduos não recicláveis. Todos os departamentos da casa dispõem de pelo menos 2 recipientes, né, cada um com o saco da cor correspondente. O grupo de coleta seletiva, que é responsável
pela execução do programa Reciclação, faz a sensibilização e orientação dos servidores periodicamente, através de visitas nos departamentos, através de eventos, né, aqui na casa. Então, a gente utiliza também diversos meios que vocês vão conhecer ao longo da apresentação para conversar com o servidor. Além dessa ação do... Você volta um pouquinho? Só para concluir, a coleta seletiva, além dela ser o carro-chefe do programa Reciclação, essa manutenção, então é muito, muito importante que cada um que está aqui hoje presente, que é servidor aqui da casa, tenha atenção, né, com o nosso programa, que faça o descarte no recipiente adequado para que a gente mantenha o sucesso da coleta seletiva. Recentemente, no final do ano passado, o secretário de Serviços Públicos nos informou, inclusive, que a qualidade da coleta seletiva do município, dentre todos os órgãos públicos, a Câmara Municipal hoje tem a melhor qualidade. Isso nos deixou bem felizes, né, mostrando o sucesso do nosso programa. Outras ações que foram implementadas dentro do programa foi a adoção de copos permanentes, isso desde 2019, e é uma orientação constante que o programa faz para os servidores, a adoção de canecas e copos permanentes. Esse copo que está aí na apresentação, ele foi distribuído para todos os servidores da casa, num evento que a gente fez aqui na Câmara, chamado Câmara Sustentável, implantação de copos permanentes, e tem exatamente o objetivo, né, de preservação do meio ambiente, de redução dos custos e de melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Além dessa ação, a gente faz hoje a coleta de cápsulas de café, que, apesar de ser um resíduo reciclável, a gente tinha bastante dificuldade com esse tipo de resíduo, porque a cápsula acumula água, então a gente orientava a colocar no recipiente de recicláveis e, muitas vezes, comprometia a qualidade da coleta, a gente perdia aquele recipiente. Ou, então, o servidor, com essa dúvida se colocava ou não no reciclável, às vezes colocava no saco de resíduos comuns, de lixo comum, e a gente perdia também para o aterro sanitário. Então, felizmente, né, a empresa Três Corações fez esse recipiente a partir da reciclagem das próprias cápsulas de café e fez uma parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, e a Secretaria nos doou 10 recipientes para que a gente consiga fazer a coleta dessas cápsulas sem problema aqui na Câmara Municipal. Então, esse recipiente ele foi distribuído em todas as copas, né, aqui da casa, e nos departamentos que têm a maior quantidade de servidores e, consequentemente, o maior consumo desse tipo de resíduos. E nos trouxe, então, uma solução, né, para essa questão que a gente tinha problemática de como descartar corretamente a cápsula de café. Também implementamos aqui na Câmara a coleta de tampinhas plásticas e lacres de alumínio. Então, todos os servidores também são sensibilizados a trazerem aqui para a Câmara. A gente tem uma caixa, que é exatamente essa caixa, que fica na recepção principal para a coleta de tampinhas, e temos um recipiente do lado para a coleta de lacres de alumínio. Quando a gente tem uma quantidade considerável desse material, a gente encaminha para a ONG Ação Vida. Ali na outra foto, recente, dia 12 de maio, a gente foi até a ONG e fez a entrega do material que havíamos coletado aqui na Câmara. Então, lá na ONG, eles fazem a comercialização, eles separam as tampinhas por cores, fazem a comercialização desse material e comercializam, né, no programa Tampinha Legal, aproximadamente R$ 2,50 o quilo de tampinha, e, com isso, eles conseguem recursos para manter os projetos socioeducativos que eles desenvolvem. Então, é muito importante vocês que têm tampinhas em casa, qualquer tipo de tampinha, né, tampinha de cosmético, tampinha de margarina, tampinha
qualquer tipo de tampinha, sendo de plástico, pode trazer que o programa recebe. Tá ok? Outra ação do programa é a coleta de óleo de cozinha usado. A gente tem aqui no bloco 7 da Câmara Municipal um container para receber esse material. É bastante importante, né, porque é uma ação que visa reduzir a poluição ambiental, prevenir a obstrução das tubulações e estimular a economia circular, criando oportunidades econômicas, porque através do óleo, né, é possível produzir sabão, detergente, biocombustível, gerando trabalho e renda no município. Então, quem ainda não traz ou quem não tem como destinar o óleo usado, pode trazer aqui para a Câmara Municipal, basta trazer num recipiente bem vedado, normalmente em garrafa PET, que é mais fácil, né, e deixar logo na entrada do bloco 7, que o programa se encarrega de encaminhar para a cooperativa. A cooperativa é a Cooperativa Guarulhos Recicla, que que trabalha na central de triagem de material reciclável da Vila Galvão e tem parceria aqui com a Câmara já há bastante tempo no nosso programa de coleta seletiva. Então, agora, esse slide mostra os boletins reciclação. É mais uma forma que o grupo de trabalho responsável pela execução do programa encontrou, né, de se aproximar do servidor. Então, periodicamente, a gente lança esses boletins. Começamos o ano passado, estamos na 7ª edição, inclusive a última edição foi exatamente para comemorar o dia 5 de junho, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, convidando todo mundo para participar da exposição que a gente está tendo aqui no hall até amanhã, das maquetes do Patrimônio Histórico de Guarulhos, que foram feitas a partir de material reciclável. Então, convido vocês, quem ainda não teve a oportunidade de ver a exposição, vale muito a pena. É uma forma de ver através da arte, né, conjugar arte com educação ambiental, com cultura e com história. Mais recentemente, o grupo elaborou uma cartilha. Essa cartilha ela está no site aqui da Câmara Municipal. Todos vocês têm acesso ao site. No site aqui da Câmara, a gente tem uma aba para o programa, específico para o programa Reciclação, onde são publicadas todas as ações que o grupo realiza aqui dentro. Então, uma delas foi, recentemente, a publicação dessa cartilha. E, na cartilha, a gente busca orientar os servidores a respeito de diversas ações do programa e também contém informações a respeito de resíduos perigosos, a respeito dos ecopontos. Então, a gente tem uma série de informações que vale a pena conferir. Ela também vai ser disponibilizada na área de trabalho de todo mundo, então vai ficar bem mais fácil tirar as dúvidas através da nossa cartilha. Como eu falei, a aba Reciclação ela está presente na internet e também na intranet aqui da Câmara Municipal. Uma outra ação que a gente fez também foi recomendar à casa a impressão frente e verso, porque é uma medida muito simples, né, que traz economia de custos. Né, só em termos de custo já seria uma redução de 50%, utilizando a impressão frente e verso. E é uma medida alinhada com as políticas de sustentabilidade. Estamos aguardando manifestação, mas acreditamos que essa seja uma medida que será acatada pela casa até que a Câmara tenha soluções digitais para os seus processos e não precise mais imprimir papel. Uma outra ação recente, o grupo se manifestou em relação ao correto descarte de bitucas de cigarro, porque é um resíduo perigoso que a gente gera aqui na edilidade. E, apesar de não existir ainda uma orientação legal sobre como fazer a gestão desse resíduo, não está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, não está na Política Municipal de Resíduos Sólidos. Então, a gente ainda não tem uma orientação legalmente instituída. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos cobra a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos e o descarte ambientalmente adequado. Então, considerando o disposto na legislação, a gente recomendou, né, à casa encaminhar essas bitucas para a reciclagem, para que elas possam ser transformadas em papel artesanal. Então, é uma medida que, em breve, deve entrar em prática aqui também na Câmara Municipal. E as nossas futuras ações, que estão em andamento, estamos implantando uma horta urbana aqui na Câmara, no estacionamento do Bloco 4. Ela já está em andamento, é uma horta voltada ao plantio de ervas para chás. E uma segunda ação que estamos implantando é a compostagem, porque precisamos fazer a gestão ambientalmente adequada dos nossos resíduos orgânicos aqui dentro. Como eu falei para vocês, a gente tem 2 recipientes. Um recipiente para os recicláveis e outro para o lixo comum. Só que no nosso lixo comum vai os nossos orgânicos. E precisamos retirar essa fração do lixo comum e encaminhá-los para compostagem, para que, de fato, a gente feche o ciclo adequado da gestão dos nossos resíduos institucionais. O ano passado, na última Semana Lixo Zero, que foi a 6ª Semana Lixo Zero, a Câmara recebeu da Prefeitura a chancela Lixo Zero, exatamente em reconhecimento da implantação dessas ações sustentáveis aqui na Câmara. Essa chancela Lixo Zero é um incentivo, né, à adoção de hábitos e atitudes mais sustentáveis entre os servidores, com o objetivo de desviar o máximo de resíduos dos aterros sanitários e da incineração. E é exatamente em virtude, né, dessa chancela Lixo Zero, esse compromisso com a meta Lixo Zero que a Câmara assumiu, que a gente precisa realmente implantar a compostagem aqui e fazer a gestão dos nossos resíduos orgânicos. Então, até o momento, né, eu coloquei aí um resumo dos resultados que o programa tem obtido. A sensibilização dos servidores aqui do Legislativo. Eu até peço ajuda a vocês, né, principalmente a Câmara Temática de Meio Ambiente, que trabalhe junto conosco nessa questão, porque a gente tem os servidores mais fixos da Câmara e temos servidores com uma rotatividade maior nos gabinetes, e, às vezes, a gente não consegue, quando a gente faz a sensibilização do gabinete, às vezes entram novos servidores, né? Então, a gente pede para os servidores que já estarem sempre lembrando do programa Reciclação para quem está chegando na casa, para que a gente continue tendo êxito no nosso programa. Então, a gente tem contribuído para a geração de trabalho, emprego e renda, encaminhando os nossos resíduos para a cooperativa Guarulhos Recicla. Temos soluções sustentável e ambientalmente correta para os nossos resíduos recicláveis. Ações contínuas do grupo de trabalho para a construção de uma cultura sustentável aqui dentro da Câmara Municipal, a redução do impacto ambiental negativo das atividades da Câmara, porque, uma vez que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída, que temos o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o nosso dever, mais que dever, é nossa obrigação gerenciar de forma adequada os resíduos gerados aqui dentro da instituição e reduzir o impacto negativo das nossas atividades. E também temos obtido a melhoria da qualidade de vida, aqui no trabalho. Então, convidamos todos os servidores, todo o público que nos assiste, a praticar os 7 R's, né? Ali está o repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reparar, reciclar e reintegrar. Então, só para que vocês percebam, antes de reciclar, tem muita coisa que a gente pode fazer
O primeiro deles é repensar se realmente a gente precisa consumir aquele produto ou serviço, recusar produtos que não têm soluções ambientalmente sustentáveis para os resíduos gerados, reduzir, reutilizar, que é, por exemplo, o que foi feito na exposição, né, a reutilização de material para a produção dessas peças, mostrando o patrimônio aqui de Guarulhos. Reparar, e só depois a gente vem reciclar. E, por último, através da compostagem, a gente reintegra esses resíduos ao solo, né? Convidamos, então, todos a fazer parte desse movimento reciclação. O nome reciclação, com esse ação destacada, é exatamente para trazer essa ideia de movimento, para trazer essa ideia de ações contínuas, e gostaríamos muito que todos fizessem parte desse movimento e nos ajudassem com os objetivos do programa. Em nome do grupo de trabalho, além de mim, nós temos o Edson, a Lília, o Fernando, a Emília, o José, Simone, o John, o Moacir, a Thaisa e a Samara como nossa colaboradora, que é coordenadora também da equipe de limpeza. Então, em nome de todo o grupo, agradecemos à Câmara Temática de Meio Ambiente pelo convite. Muito obrigada a todos. Obrigada, Adriana, e parabéns pela iniciativa do grupo, porque reciclagem hoje é fundamental, é de suma importância para uma cidade, um mundo melhor. Agora eu convido o secretário, passo a palavra, o secretário Márcio Pontes, mandar uma mensagem. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, prazer enorme estar aqui. Surfista, secretário do Meio Ambiente, vereador, obrigado pelo convite. Tema tão importante, né, que a gente precisa estar presente, todos da mesa, quero cumprimentá-los. Estou aqui com o inspetor Sarmento, nosso chefe da GCM Ambiental, uma das guardas do estado de São Paulo que tem essa preocupação em ter um grupo especializado que cuida da parte de meio ambiente na nossa cidade. Uma equipe que podemos dizer pequena, Sarmento, mas que tem contribuído e muito, né, para um meio ambiente melhor na nossa cidade. Subcomandante Gentil, vem aqui para frente, Gentil, senta aqui. O Gentil, nosso subcomandante-geral da Guarda Municipal da cidade de Guarulhos, está aqui presente, obrigado pela presença, todos os senhores e senhoras. Secretário Surfista, a GCM Ambiental ela vem fazendo um trabalho no município de apoio à Secretaria de Meio Ambiente e, principalmente, nós somos uma força, vocês fazem a parte administrativa e nós acabamos fazendo um pouco mais, porque a gente vai para o crime. A gente combate o crime ambiental de fato, onde nós acabamos tendo que fazer aquele papel de polícia mesmo, de serviço repressor, fardado, onde a gente acaba fazendo com que as pessoas que cometem o crime ambiental sejam conduzidas à delegacia de polícia civil, onde elas têm que responder por isso. E eu fiz aqui rapidamente uma busca do que a gente tem feito. No ano de 2022, umas coisas assim que talvez não apareçam, mas que é importante vocês saberem. Só de animais silvestres, nós recolhemos na cidade de Guarulhos, no ano de 2022, 590 animais, que foram recolhidos na nossa viatura, que vai ali naquela gaiolinha, que é conduzido de volta para o seu habitat natural, ou então vai para o zoológico para passar pelo veterinário, ou então até para o Butantã, nós fazemos a viagem com as serpentes que são pegas aqui na cidade. Nós fechamos o mês de maio agora, 2023, com aproximadamente 400 animais silvestres já este ano recolhidos pela nossa GCM Ambiental, dos quais aqui pelo menos 200 tartarugas. Né? Eu estava vendo o número e quando a gente começa a olhar, secretário, a gente vê que são tantos animais que são recolhidos nessa cidade que parece que a gente não vive numa selva de pedra. Né? Nós temos capivaras recolhidas
frequentemente. Nós tivemos esses dias um cervo, né, pequeno ainda, filhote, recolhido em Combica. Às vezes fala, pô, mas de onde que surgiu isso? Não sei. O pessoal foi lá e recolheu. Né? Bicho preguiça. São animais que talvez a gente não tenha uma frequência de vê-los em uma cidade do porte de Guarulhos. Mas, principalmente, além dos trabalhos com animais, nós temos a prevenção das invasões em área de preservação permanente. Nas unidades de conservação, áreas de risco, nós temos um trabalho em parceria com vocês da Secretaria de Meio Ambiente e também com a divisão, que é o DACOI, da Secretaria de Justiça, onde nós temos invasões quase que diárias. Pessoas invadem áreas que não podem ser habitadas, né, que são áreas de preservação ambiental, e a gente tem essa equipe que acaba fazendo esse trabalho, e a gente obrigatoriamente acaba levando para a Delegacia de Polícia Civil. Me permitam ler rapidamente aqui sobre a Inspetoria de Patrulhamento Ambiental. Ela realiza um trabalho de suma importância para a preservação, conservação e defesa do meio ambiente, e tem como principal atribuição prevenir e reprimir os crimes e as infrações ambientais que ocorrem na cidade. Dentre os crimes e infrações ambientais que combatemos, destacamos a criação e comercialização irregular de animais silvestres, descarte irregular de resíduos sólidos, ocupações irregulares em áreas de risco, de preservação permanente e unidades da conservação. Combatemos ainda a supressão de vegetação, queimadas, solturas de balões, além da realização do resgate e captura de animais silvestres, sendo esta última que representa os maiores indicadores de ocorrência que atendemos. Então eu quero aqui parabenizar a equipe da GCM Ambiental e, obviamente, a Secretaria de Meio Ambiente por essa parceria, desse trabalho que é feito todos os dias, embora a gente não apareça, né, porque vocês estão lá fazendo esse trabalho lá na mata, e vocês fazem um trabalho excelente, sempre em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, e dizer que nós estamos sempre, surfista, preparados para esse tipo de ação, né? Que a gente tem feito cursos para a nossa equipe, você tem participado lá com a gente, e nós temos trazido pessoas que nos orientem para que cada dia mais a gente possa melhorar o quadro profissional que temos da Secretaria, da Guarda Civil Ambiental. E na segunda-feira faremos aí o aniversário da GCM Ambiental, qual 14 anos de GCM Ambiental em Guarulhos, e que é um sucesso o trabalho que vocês fazem. Parabéns, obrigado surfista, obrigado a todos, e continuemos com essa boa ação de trabalho que fazemos. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigada, secretário, obrigada, Guarda Civil Ambiental. Muito importante o trabalho que vocês realizam na cidade. E agora, com o tema Sistema Ambiental Municipal, passo a palavra ao nosso secretário do Meio Ambiente, Thiago Surfista. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um prazer voltar a esta casa. Como diz o bom ditado, um bom filho a casa torna, né? Eu que sou vereador licenciado, estou exercendo a função de secretário do Meio Ambiente na atualidade. Primeiramente, cumprimentar a mesa, através do secretário Pontes e da Adriana. Sintam-se cumprimentados todos, obrigado sempre pela parceria. Todos aqui presentes, né, funcionários da Câmara, pessoal que trabalha comigo diretamente na secretaria, assessoria, e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom, inicialmente, antes de entrar no programa, porque nosso querido Guilherme vai falar um pouco mais da parte técnica, eu queria falar um pouco da secretaria, mas antecipadamente agradecer a presença do Pontes, Sarmento, Chamelete, Gentil, porque só quem acompanha de perto sabe a integração que se tem entre os nossos trabalhos e o que é feito. Infelizmente, a sociedade, de repente, não tem acesso a essas informações e todo o trabalho sério que é feito em parceria com a GCM, GCM Ambiental, Polícia Civil Ambiental, Polícia Militar Ambiental, Ministério Público, entre outros. Então, a nossa mensagem aqui é sempre importante, porque vocês são pessoas influentes na sociedade, e cada um tem que replicar tudo isso para que a população conheça, porque nós temos uma dificuldade muito grande na cidade de Guarulhos. A informação às vezes não chega. O nosso meio de comunicação é muito pela internet, né? Facebook, Instagram,
WhatsApp, e nós não temos uma televisão a nível de grande mídia, realmente, para que as pessoas conheçam o que de fato a Secretaria do Meio Ambiente faz, o que a Secretaria de Segurança Pública faz e o que o governo, de forma geral, faz. Mas, no mais, a gente tem se dedicado dia a dia, atuado com firmeza para combater todos esses crimes, né, Pontes? E, além disso, implementar ações positivas na nossa cidade, nas escolas, com as crianças, entre outros. Bom, falar um pouquinho da Secretaria do Meio Ambiente, antes do Guilherme entrar na parte técnica. A população ela tem uma visão geral da Secretaria ainda muito rasa. Ela acha que a Secretaria do Meio Ambiente é a secretaria que poda e remove árvores. E, tempos atrás, a que fazia o corte de grama, que hoje pertence à SAR, Secretaria de Administrações Regionais. Mas é uma visão muito pequena do que a gente tem de atributos e funcionalidades na Secretaria. Lá, a Secretaria ela é dividida em 4 departamentos. Nós temos o Departamento de Parques e Praças, que realmente faz essa parte do cuidado com as podas, com a remoção, com os plantis, né, junto à sociedade. Nós temos o Departamento de Biodiversidade, que nós chamamos mais popularmente como zoológico, né, onde nós temos cerca de aproximadamente 400 animais. Pessoas que não conhecem o zoológico ainda, é uma grande pena, porque é um passeio incrível, você consegue captar muitas informações, ter essa proximidade com animais que no dia a dia, como disse o Pontes, a gente não tem a possibilidade. Nós temos um programa lá muito bacana, que é o Zoo Noturno, que você consegue estar mais próximo de animais que você não consegue durante o dia, como, por exemplo, o próprio leão, que tem um hábito noturno, né, entre outros aves, enfim. Nós temos o Departamento de Proteção Animal, que é um departamento que foi criado em 2017, efetivamente, que tem muitas ações positivas na nossa cidade, e um dos programas que eu me orgulho muito de estar participando diretamente é um programa que se chama EducaPet, que a gente vai até as escolas passar informações para as crianças, os jovens e adolescentes sobre essa questão do cuidado com os animais, principalmente aí falando dos animais domésticos, comumente cachorro e gato, sobre as questões de castração, de maus trato, de onde denunciar. Então, é um programa muito interessante. Desde que nós assumimos a secretaria, né, desde o trabalho de início do DEPAN, nós não tínhamos nenhum pet park na cidade oficialmente. Hoje nós temos 20. Nós chegaremos a uma meta até o fim do mandato de aproximadamente 40 pet parks. É uma demanda que a sociedade nos cobra muito, chega muitos pedidos em relação a isso, porque a causa animal ela está em alta, só que a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Muitas pessoas até não gostam do que eu vou falar, mas às vezes a gente ultrapassa um certo limite, viu, Pontes, com os animais domésticos. Tem pessoa que acha que está tratando o cachorro ou o gato, que deve ser tratado com carinho, com respeito, mas ela tem que entender que é um animal, que é um cachorro, né? Então, às vezes, está ultrapassando o limite, e aí você vê nas mídias, por exemplo, alguns casos que dá confronto entre as pessoas, né? Defensores de animais, pessoas que, às vezes, fogem um pouquinho da legislação, da regra, mas está tendo um cuidado ali com o animal, né? Então, a gente tem que saber esses limites. E nós temos outros programas na Secretaria também, que eu convido vocês a, se puderem, fazer uma visita para nós, porque nós temos trabalhado intensamente, apesar de não ter um recurso, um orçamento da maneira que a gente queria, mas a gente tem feito ações importantes. E uma delas, posso falar com vocês, que foi na minha gestão, foi a implantação de placas solares no Bosque Maia, né, que foi um ganho para a nossa cidade. A gente tem ideia de implantar em outros locais, como, por exemplo, a Serraria, o Zoológico, o Lago dos Patos. E para você ter uma ideia de quanto a gente ganha com isso, só de economicidade, falando da parte financeira, nós tínhamos uma conta
aproximada de R$ 2.500 a R$ 3.000, com a implantação das placas em uma das contas do Bosque Maia. Hoje a gente paga a taxa mínima e tem meses que a gente consegue retornar essa energia gerando crédito para nós. Além de ser uma energia limpa, sustentável e deixar de emitir carbono, que tem tudo a ver com a realidade que a gente vive hoje, de viver um mundo mais sustentável, de a gente cuidar realmente dos nossos atributos ambientais. Nós estamos também participando de alguns programas importantes. Não sei se o Guilherme ia falar disso na apresentação que ele vai fazer. Nós estamos participando do Programa do Clima, que é uma empresa que chama GIZ, da Alemanha, onde a cidade de Guarulhos está buscando atingir o que é passado por eles, dentre todos os protocolos, o que nos coloca num patamar diferente de poder participar num cenário muito melhor e maior, a gente participar de programas, de convênios e até de captação de recursos. Eu até brinco com o Guilherme, né, que essa missão da Secretaria de participar desse programa e conseguir realmente implementar o que é pedido é uma tarefa muito árdua, porque o aquecimento global ele é uma coisa inevitável. A nossa missão dentro desse programa é que a gente retarde esse aquecimento. Porque, historicamente, aí eu vou entrar num tema mais técnico, mais profundo, né? Porque eu sou biólogo de formação, também tive esse conhecimento. Lá atrás, quando a gente tinha o planeta Terra com um único continente, que se chamava Gondwana, como é que era feito, como é que acontecia o aquecimento global aqui na Terra? Não tinha atividade humana, né? Então era feito através das atividades vulcânicas. E isso é um processo natural do nosso planeta. E nós tivemos de lá para cá, milhões e milhões de anos para cá, nós tivemos 4 períodos de glaciações também, que faz parte do processo. Só que o ser humano, através das suas atividades, das emissões de carbono, e tudo praticamente que a gente faz acaba emitindo carbono, nós estamos mudando rapidamente as temperaturas e o clima do nosso planeta. E a mudança de qualquer grau, qualquer índice de grau, afeta diretamente a nossa vida, dos animais e da nossa floresta, das nossas florestas. Nós temos aqui o Parque do Itaberaba, Parque da Cantareira, temos a APA Cabuçu Tanque Grande, estamos constituindo a APA Capelinha. Então nós temos muitos atributos, né, que nós temos essa missão importantíssima de trabalhar e preservar. Mas uma coisa que me deixa muito agoniado ainda é que a ideia do meio ambiente todo mundo gosta, todo mundo abraça, todo mundo é a favor. Mas, na prática, isso ainda não acontece. Então, uma das nossas grandes missões é conseguir o equilíbrio entre o desenvolvimento e a parte econômica e a preservação dos nossos atributos ambientais. Então, como eu digo sempre, o dever de proteger, conservar e lutar pelo meio ambiente não é só do poder público, não é só da Secretaria do Meio Ambiente. Ele é um dever de todos. E para não esquecer, e até para finalizar, eu tinha pulado um departamento, falei sobre 3, nós temos lá na Secretaria também o Departamento de Fiscalização e de Licenciamento Ambiental. Fiscalização que age muito em conjunto com o que o Pontes falou, com a Secretaria de Segurança Pública, GCM, entre outros que eu já falei, e também com o DACOI, e de licenciamento ambiental, de atividades industriais e não industriais, que é uma gama, é um rol gigantesco de matéria a ser estudada, tem muitos atributos técnicos, e por isso eu fiz questão de trazer o Guilherme aqui para falar da parte técnica, porque é um cara que está lá praticamente desde o início, né, Guilherme? E tem um conhecimento profundo, né, sobre a matéria e sobre a importância que é a Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos. Nós somos referências em vários temas para outras cidades. Tem cidades aqui do Alto Tietê, né, cidades próximas a nós, que não têm uma Secretaria do Meio Ambiente. Eles têm vindo até nós buscar informações, as nossas ações, os nossos planejamentos, que ideias nós temos, que programas nós temos implementados na cidade, apesar da nossa dificuldade, às vezes com um contingente humano, com a parte de orçamento, mas nós temos sido exemplo para todo o Brasil. Então, isso me orgulha muito. Nós sabemos que
a cadeira de secretário, assim como de secretário de Segurança Pública, ela é mutável. Amanhã, de repente, o Pontes não está lá. Amanhã, de repente, eu não estou mais à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Mas, enquanto estiver lá, o meu compromisso é defender a nossa secretaria, é defender a prefeitura, é defender os programas que a gente faz, porque quem combate direto ações criminosas do meio ambiente sabe a profundidade que é o impacto que causa em todas as nossas vidas. E aí o legado que a gente tem que deixar para as próximas gerações tem que ser um mundo melhor. Porque se você fizer um estudo desses últimos anos, nós estamos acabando com o meio ambiente. Digo isso enquanto sociedade, enquanto população. Porque hoje, para mim, na minha concepção, ainda é inadmissível uma pessoa jogar lixo na rua, lixo numa praça, lixo num córrego. E eu já tive a infelicidade de flagrar pessoas nesse momento. E é interessante, engraçado, que eu fui conversar com a pessoa e questioná-la sobre, e ela discute com você. E ela acha que está certa. E pior ainda, eu já fui em um lugar, William, que eu peguei a pessoa no momento que ela ia jogar o lixo dentro de um córrego. E é em frente à casa dela. E quando o córrego enche a casa dela. Aí você imagina, Sarmento, qual é a lógica? Ela está prejudicando a ela mesma. Porque enche a própria casa dela, que está na beira de um córrego que nem deveria estar, pelas questões da nossa legislação de área de proteção permanente. Mas nós temos que enfrentar esse trabalho de frente. É um combate duro, porque muitas vezes, graças ao apoio da GCM, a gente consegue realizar ações, mas muitas vezes vai o nosso fiscal sozinho e alguém aponta uma arma na cara do nosso fiscal. Como é que fica uma situação dessa? Imagina. Como é que a pessoa vai agir? Então a gente faz a parte administrativa, né, notifica, embarga, multa, apreende maquinários e precisa muito do apoio da GCM, da polícia e de outros órgãos. Mas, para finalizar, senão eu vou ficar sendo muito extenso, divulguem as informações, repassem para as pessoas que vocês conhecem, ajudem-nos a proteger o meio ambiente. Eu faço um trabalho muito forte, principalmente com as crianças, porque eu acredito que as crianças podem transformar um lar. Elas levam a informação para casa, elas absorvem conhecimento e a gente, nas futuras gerações, vai conseguir transformar a nossa sociedade. Então, amem a nossa natureza, preservem o nosso meio ambiente e defendam a cidade de Guarulhos. Muito obrigado a todos. E agora, com vocês, vem para cá, Guilherme. Pode começar pedindo desculpa que você chegou atrasado, tá? Obrigada, secretário, pela explanação e parabéns pelo trabalho à frente da pasta do meio ambiente. Boa tarde, pessoal. Tem um controle para passar ou vocês vão... Ok. Então, boa tarde a todos. Pedindo desculpa pelo atraso, estava no compromisso externo, mas consegui chegar. Então, em complementação aí a apresentação do secretário, a gente já vem trabalhando nessa luta, né, que é trabalhar com essas coisas de meio ambiente, vamos dizer assim, já há bastante tempo. E o que eu pretendo passar para vocês aqui, não, independente dos detalhes, aí, a parte mais técnica que o secretário comentou, mas para mostrar que a gente tem uma equipe muito esforçada, muito envolvida com o serviço, né? Desde o técnico, a parte administrativa, a parte operacional, e que a gente faz muito com o pouco que a gente tem. E mesmo assim, a gente ainda é um município privilegiado quando a gente compara com os municípios aqui... Oi? Com os municípios do nosso entorno, né? Então, se quiser começar a passar já. Eu deixo sempre essa frase aqui,
um destaque da política de meio ambiente, então a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Está lá na política e é como se fosse a missão da secretaria, né? A Política Nacional de Meio Ambiente, ela tem vários destaques, ela tem vários tentáculos, né? É como se ela tivesse os instrumentos que a gente tenta usar na prática, e isso tem, insisto, né, desdobramentos práticos, e para a gente poder agir, a gente tem que sempre estar atrelado com a parte de legislação. Aliás, um detalhe, o Sarmento está aí, e o Pontes, a gente tem aqui em Guarulhos a Lei 7.803, que tipifica, né, cria os tipos de enquadramento para as infrações ao meio ambiente, e lá está previsto que o agente de fiscalização da prefeitura e o GCM da Inspetoria Ambiental, ele tem atribuição para lavrar os autos de infração mediante um credenciamento junto à secretaria. Então, isso também serviria para aprimorar esses mecanismos de proteção do meio ambiente. Mas, enfim, então a gente tem esse destaque aqui da política de meio ambiente, que é como se fosse a missão, aqui em linhas gerais, da secretaria. Eu deixei aqui como se fosse um resgate histórico, né? Então, a gente tem lá o artigo 225 da Constituição, ele tem lá uma série de... A Constituição em si, né, ela tem uma série de aspectos que não existia essa abordagem anteriormente em relação à proteção de meio ambiente, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como a terminologia que usaram na época, né? Isso evoluiu, ou isso foi acompanhado pela Política Nacional de Meio Ambiente, e aí tem lá a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, então a gente tem estratégias para preservar os atributos ambientais. E aí você estrutura a ação, a parte operacional, a parte de legislação, em torno desse eixo, né? E um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é instituído por uma lei nacional também, que é o conhecido como SNUC, né? Isso em linhas gerais. Percebam que vamos dizer, esse termo aí, todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, isso é tão abrangente e tem tanta coisa que dá para fazer em relação à proteção dos recursos hídricos, em relação à conservação da biodiversidade, proteção de fauna, proteção contra a poluição atmosférica, então você ter o controle efetivo do desenvolvimento da atividade industrial para você não ter emissão de poluentes. Então isso é um mundo de coisas, são várias frentes temáticas, vários aspectos, né? Então, para fazer tudo isso, se você for no próximo... Então, para fazer tudo isso que eu estou falando, a gente conta apenas com essa estrutura. Então, como o secretário já bem falou, a gente tem aí um resumo do que é a nossa estrutura, né, o gabinete do secretário, com algumas áreas de apoio e subdividida em 4 departamentos. O departamento de gerenciamento ambiental, basicamente cuida da avaliação ambiental estratégica, né? Ali dentro está a área de licenciamento ambiental, fiscalização e avaliação propriamente dita. O departamento de proteção animal, você percebe que é uma tendência, né? Vários municípios vêm adotando essa estratégia de agregar junto à área ambiental a questão da proteção animal. O Departamento de Gestão e Implantação de Áreas Verdes e Parques Urbanos, que é o que cuida, inclusive a Secretaria, historicamente, para quem não sabe, começou com esse departamento. Lá na década de 90, não existia secretaria, existia um departamento de praças e áreas verdes, né? E hoje ele é uma parte importante da secretaria. Então, por isso, até, secretário, que muitas pessoas têm essa visão ainda da secretaria. Eles são aquela galerinha que vai lá podar a árvore, né? Tem a ver com a história de como a nossa estrutura foi se arranjando ao longo das décadas. E o Departamento de Conservação da Biodiversidade, que é o zoológico, e eles cuidam de um aspecto específico da conservação, que é a conservação ex situ, né? Quando você ajuda a proteger determinadas espécies fora do seu ambiente natural. E um trabalho importante que eles fazem também, que é a parte relacionada com a educação ambiental e a sensibilização da comunidade em relação àqueles bichinhos que estão lá nos recintos, né? Pode passar?
Aqui, em linhas bem gerais, como é a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente. Então, se vocês notarem ali do lado esquerdo, eu chamo isso de triângulo da virtude. A gente tem um órgão executivo, e isso não é exclusividade nossa, né? Várias políticas, vários órgãos acabam se estruturando assim. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, lá no Ministério do Meio Ambiente, o órgão executivo das políticas é o próprio IBAMA, né? A gente tem um Conselho Municipal do Meio Ambiente, instituído inclusive por legislação municipal, no nosso caso. Ele é onde você tem a gestão participativa, né? A sociedade e o poder público devidamente representados, e o Fundo Ambiental, porque para fazer tudo isso você precisa ter recursos financeiros, para você viabilizar, seja uma política de arborização, um procedimento de licenciamento ambiental, isso custa recursos para a administração. Então, para você mobilizar esse recurso, e você tem uma legislação aqui específica em Guarulhos que cria o fundo ambiental, indica quais são as fontes de receita, e aí você pode captar projetos nessa lógica de projetos, né, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Basicamente, ali nesse fundo entram os recursos de taxas, de licenciamento e das multas e autuações que a Secretaria acaba gerando. E esse seria o quadro, aí, o resumo geral definido pela legislação municipal do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Aqui só um detalhe de como é o funcionamento do CONDEMA. Então, você tem o Poder Executivo devidamente representado, né, o Poder Público. O nosso CONDEMA tem 26 representações hoje, sendo que são 13 representações do Poder Público, inclusive aqui a Câmara. A Adriana constantemente participa lá das reuniões. E a sociedade civil devidamente representada também ajudando nesse processo de gestão participativa, né? Inclusive, nas últimas legislações que a gente tem editado em relação ao fundo, e o próprio Tribunal de Contas cobra que tenha efetivamente essa participação, né? Que o CONDEMA não seja só um órgão de consulta, mas também um que atue ativamente nos processos de licenciamento, no processo de implementação de políticas ambientais e tudo mais. Próximo. Aqui, para quem gosta mais da parte de fluxo de trabalho, divisão aí, e departamentalização, então isso é um marco conceitual que eu gosto de destacar. Então, você tem ali, vamos dizer assim, uma fase que é pré a intervenção ambiental e pós a intervenção ambiental. E isso é sempre um ciclo, né? Tem que ser um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Então, antes de você ter a intervenção, isso explica inclusive os procedimentos para o licenciamento ambiental. Vocês devem estar vendo na mídia recente o caso lá da exploração de petróleo na foz da Petrobras. Eles seguem mais ou menos esse padrão, né, conceitual. Então, você tem uma avaliação ambiental estratégica, onde você apresenta lá com clareza qual é a sua intervenção, né? Baseado nos princípios que norteiam o meio ambiente, você vai sempre definir qual é a compensação ambiental, porque aqui no Brasil a gente segue o princípio do poluidor-pagador. Então, tudo que a gente vai falando, vai tentando fazer, a gente tem que estar de olho no que diz a legislação ambiental, no que diz a doutrina em relação a esses princípios, né? Então, lá no direito ambiental, você tem 11 princípios, não vou ficar detalhando aqui, senão vira aula de direito ambiental, mas um dos princípios norteadores já estabelecido na doutrina é a questão do princípio do poluidor-pagador. Então, se você vai ter uma interferência no meio ambiente, seja ela licenciada ou não, sempre você vai ter uma compensação associada. Na sequência, ali você tem o licenciamento ambiental, que é o órgão executivo avaliando e emitindo ou contemplando com autorizações e licenças, né? O acompanhamento ambiental e eventualmente você ainda pode ter a intervenção, né, num bom sentido, da fiscalização ambiental, quando você verifica alguma não conformidade ou alguma irregularidade propriamente dita. Seja, no caso, na via do licenciamento, ou seja, por conta de alguma intercorrência aí com relação à fiscalização ambiental, o princípio que vale é o mesmo, é o princípio do poluidor-pagador. Insisto, né, as interferências ambientais autorizadas ou não sempre vão partir da premissa que a atividade econômica incorpora o passivo ambiental. E esse termo passivo não necessariamente é só associado à fiscalização, mas ele pode estar associado também a uma intervenção que foi analisada e licenciada. O próximo. É um PDF que está rodando, né?
Que isso era uma animaçãozinha, não sei se deu algum problema aí. Tem como pôr o PowerPoint? Não, é um PDF isso. Pessoal, posso fazer uma pausa e colocar a minha animação, senão eu vou ficar meio sem graça aqui. Isso que dá chegar atrasado, né, pessoal? Enfim, era uma animação aqui sobre leitura do território. Então, nessa próxima bloco aqui da apresentação, o que eu quero passar para vocês de mensagem é que, sem interpretação, sem leitura de território, não tem como você fazer gestão ambiental. Então, a gente vem insistindo bastante também nos últimos anos, né, em você ter um sistema, né, uma base cartográfica temática, uma base de cartografia ambiental, onde você vai ler, interpretar, carregar os dados que são gerados em campo. Lá, por exemplo, você cria um mapa de arborização, cria um mapa de áreas verdes, para você ter parâmetros concretos, medir, gerar índices e indicadores e traçar metas, né, para você correr atrás de implementação da política. Então, você pode, por exemplo, através dos mapeamentos, interpretar lá uma determinada região da cidade e falar assim, aqui eu tenho carência de áreas verdes, e aí você vai direcionar, você pode priorizar através de critérios. Então, esses sistemas de você mapear, você ter a cartografia ambiental, eles são para você tomar decisão baseada em dados e não somente na intuição. Então, embora as pessoas, os técnicos tenham bastante experiência na área de meio ambiente lá na Secretaria, mas você tem um sistema de tomada de decisão baseado em dados e sempre na área de meio ambiente começa a tomada de dados baseada em leitura do território. No próximo... Então, aqui é um resgate histórico também. A gente teve aí um momento que o Ministério do Meio Ambiente já estava melhor estruturado, depois da década de 90, e começaram uma série de estudos, né, em relação a grupos especiais, e eles tinham uma série de publicações para bioma de Amazônia, bioma de Cerrado, e aqui eu trouxe um destaque que é para o bioma de Mata Atlântica. Então, eles tinham uma publicação que era conhecer, para poder compartilhar os benefícios da biodiversidade em relação a recursos florestais, em relação à qualidade dos recursos hídricos, né? Então, ali, por exemplo, uma publicação do Ministério do Meio Ambiente e da FAPESP, na próxima figura, no detalhe,
a gente pode ver aí o nosso município, e esse mapa faz parte dessa publicação, e ele era um destaque que falava que eram as áreas prioritárias para a criação de unidade de conservação ou para a proteção dos recursos. Então, imaginem o seguinte, aqui no nosso estado, na nossa cidade, a gente teria, numa situação primitiva, totalmente coberta, né, por remanescentes de Mata Atlântica. Como a maior parte do PIB, né, a maior parte da atividade econômica do país sempre se deu historicamente na nossa região, hoje sobra menos de 3% dos remanescentes do que seria aquele remanescente, aquela cobertura original de Mata Atlântica. Então, a gente teve uma perda enorme. Foi o bioma que foi mais perturbado, porque ele é o bioma que a gente tem aqui mais na região litorânea do nosso país, e sempre é onde teve historicamente mais atividade econômica. Então, para vocês terem uma ideia, entre 40% e 60% do PIB, dependendo da fonte que você verifica, ou seja, 40% a 80% das pessoas, a atividade econômica está nessa região. Então, é o bioma que foi mais alterado historicamente. Hoje, o bioma mais ameaçado é o cerrado, né? Você tem a maior taxa de desmatamento para implantação de cultivos. Mas, historicamente, a gente tem aí um passivo. Então, por conta disso, nessa abordagem do Ministério do Meio Ambiente, eles falam que, porque sobrou tão pouca coisa, menos de 3%, então cada remanescente é importante, então por isso esse esforço, né, de você ter as estratégias para você conservar e compartilhar os benefícios dessa biodiversidade. Por acaso, aqui em Guarulhos, a gente tem uma situação privilegiada também. Então, na parte de baixo ali do município, vocês vão ver nas próximas figuras, sobrou pouquíssimo remanescente, é a área que é mais apta para ocupação, e os remanescentes que sobraram na porção norte, eles são os que são mais importantes para ser protegidos, e não é só para o município, porque a gente produz água para a região metropolitana de São Paulo inteira. No próximo. Então, baseado nesses estudos, nessa leitura do território, a gente tem aí um estudo também que foi desenvolvido aqui pela Universidade de Guarulhos. Ali você tem uma série de destaques, né? Do lado esquerdo, que eu queria destacar para vocês, é que a gente percebe nitidamente que existem 2 compartimentos no município. Uma região mais ao sul, que você tem um relevo mais suave e mais ocupação. Aliás, o pessoal que estuda urbanisticamente fala que por ter o relevo mais suave é que foi ocupado mais rápido, né? E quando você vai para o setor norte e nordeste do município, você tem as regiões que têm mais declividade, inclusive mais nascentes, né? Por isso que eu falo que é abençoado, e os remanescentes mais significativos acabaram sobrando nessa região. Isso se reflete, por exemplo, nesse mapa que está mais para frente aí dessa série, que é um mapa de temperatura aparente de superfície. Então, é o famoso mapa termal, né? Ali você tem as regiões mais quentes do município e no setor norte, onde tem os remanescentes mais significativos de Mata Atlântica, uma temperatura mais fresquinha, vamos dizer assim. E o que importa ali não é um número absoluto, porque isso vai variar de acordo com as estações do ano e ao longo do dia. Mas é que existe nitidamente uma diferença de temperatura entre as porções que são densamente ocupadas, com alto grau de permeabilização, cobertura, telhado, asfalto e tudo mais, e aquele setor norte, onde você tem ainda esses grandes remanescentes. E aí, a mensagem é que a gente tem que conhecer para poder preservar e tentar ainda compatibilizar, né, como naquela frase lá do início, compatibilizar a preservação do atributo ambiental e o desenvolvimento da atividade econômica. Aliás, esse é o grande desafio aqui da área de meio ambiente, né? Como que você convence as pessoas que elas podem permanecer nas áreas, podem desenvolver atividade econômica, mas com menos ferocidade, para você ter uma cidade com mais qualidade de vida. Então, isso eu diria que é a grande batalha, o grande desafio da Secretaria hoje. No próximo. Pensando nessa parte ou nesse bloco do diagnóstico, então os técnicos lá, a área de planejamento, começam a tentar desenhar quais seriam as melhores estratégias para tentar viabilizar isso que eu estou contando para vocês aqui. Então, a gente tem aí também, historicamente, grupos de legislação, pensando na proteção desses atributos. Então, a gente começa lá com o Código Florestal. Então, esse termo que vocês sempre escutam, que são as áreas de preservação permanente, eles vêm lá do Código Florestal, e as primeiras versões do Código Florestal, elas são lá da década de 30, e o Código Florestal, com essa carinha que a gente conhece mais, é de 1965.
Ali, você percebia que existia a intenção de preservar lá os recursos madeireiros, mas já ainda com aquela visão de exploração, né, da madeira. E, historicamente, aí nas últimas 3 ou 4 décadas, essa legislação foi se adaptando, foi se modernizando. Então, o termo APP, ele vem dessa legislação específica, que é o Código Florestal. Então, ali você fala em áreas de preservação permanente. Basicamente, o que todo mundo conhece mais são aqueles espaços, né, aquela faixa de preservação que tem lá no entorno dos rios e dos reservatórios e das nascentes. Mas ele também prevê outras modalidades, outras formas de proteção dos remanescentes florestais, por exemplo, no topo de morro, em declividades e áreas que não têm estabilidade geológica também. Então, isso ali, aquele balãozinho de cima, se refere àquela estratégia de conservação. Em outra vertente, inclusive mais moderna, com relação à Constituição, a gente tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma outra legislação já inspirada naqueles grandes parques que tem lá nos Estados Unidos e Canadá, que cria espaços, né, cria grandes áreas já com esse enfoque de proteção, ou de proteção de alguma paisagem que tem uma beleza cênica específica, por exemplo, lá as cataratas do Niágara, aqueles geysers famosos que tem lá nos Estados Unidos, né? Então ele já cria uma outra estratégia, mas também serve na prática para proteger os atributos ambientais. E a legislação e a doutrina ambiental, ela abraçou tudo isso, né? E aí você tem essas estratégias para conservação da biodiversidade em áreas protegidas. O termo área de proteção ambiental, que também muitos de vocês acabam escutando, ele provém dessa legislação aqui, desse Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Muitas vezes, no dia a dia, esse conceito, inclusive, se confundem, né? Até porque quando você territorializa, quando você espacializa, quando você tenta jogar no mapa o que está previsto na legislação, os espaços que essas duas legislações protegem acabam sendo os mesmos. Então, insisto, essas coisas se somam e a própria legislação e a doutrina ambiental prevê que pode ter, sim, a sobreposição desses mecanismos de proteção e mais, né? Sempre vai valer o mais restritivo. Isso também já é amplamente, já tem umas 2 décadas que isso já foi consolidado como jurisprudência lá pelo STF e fala, se tiver 2 mecanismos de proteção, sempre vai valer aquele mais restritivo ou aquele que confira o maior grau de proteção em relação àquele determinado atributo ambiental que você quer proteger. No próximo. Aqui também é uma figura, que era um filminho aqui, que tem uma animação, mas aqui eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem, porque aqui no nosso município a gente tem 2 compartimentos, né? Uma área mais ao sul, e aí a gente lá na Secretaria, já pensando no nosso mundinho aqui no município, né? A gente tem que ter uma estratégia para proteger e conservar os atributos ambientais nessa área mais urbanizada, e ao norte, onde estão os remanescentes mais significativos, você pode ter outras estratégias de conservação. Por exemplo, aí nessa figura dá para ver, tem o destaque da proposta que a gente está encaminhando para a Câmara, né, Tiago? Que é a criação da APA da Capelinha, né? Dentro das categorias de unidade de conservação, mais para frente tem uma figura que é para destacar isso, é talvez a mais desafiadora, porque do ponto de vista lá de proteção, se você cria uma unidade de conservação de proteção integral, que você não pode fazer praticamente nada, a regra é mais clara para as pessoas. Nas áreas de proteção ambiental, justamente você tem esse desafio de proteger o atributo ambiental e permanecer pessoas, morar pessoas e desenvolver atividade econômica. Então, você cria lá um maior grau de complexidade de interpretação daquela regra e transposição na prática lá para o território. Então, você cria lá uma tabela de quesitos urbanísticos que a pessoa vai ter que manter 30% do terreno de área verde, com uma taxa de ocupação X, um coeficiente de aproveitamento Y, e isso torna-se mais difícil para a pessoa entender e para a fiscalização poder fazer o acompanhamento, porque muitas vezes no calor da ação, você não tem os meios para você ficar calculando lá se a pessoa extrapolou a área permeável, alguma coisa assim. Então, sempre isso é um processo. O processo de acompanhamento das irregularidades e das não conformidades, ele vai caminhar junto com a área técnica que vai ficar batendo e checando se esses quesitos estão sendo atendidos lá numa determinada atividade ou num determinado empreendimento. O próximo.
Aí aqui um destaque das unidades de conservação municipal. Então, dentro daquele universo, também a gente podia ficar um dia só falando de unidades de conservação, mas aí você tem uma infinidade de tipos de unidade. E aqui em Guarulhos, a gente tem aí, ao longo das décadas, as últimas 3 décadas, basicamente, a gente conseguiu estabelecer e consolidar um sistema de unidades de conservação municipal, e ele está em consonância com essa legislação federal, né? Então, a gente tem o Parque Natural Municipal. Aliás, fica aqui o convite, né, Tiago, para todo mundo que quiser visitar essas áreas. São belíssimas, cada uma foi criada com um objetivo e tem atributos importantíssimos, né? Então, eu destaco ali o Parque Natural Municipal da Cultura Negra, o Sítio da Candinha, a famosa Casa da Candinha. É uma unidade de proteção integral que ela foi criada para proteger os remanescentes de Mata Atlântica e a questão do patrimônio histórico e cultural que a casa em si representa, né? A reserva biológica Burle Marx, onde funciona lá na prática o nosso horto florestal, também é um tipo de reserva que é constituída normalmente para proteger fauna. É uma unidade de conservação relativamente pequena, ela tem mais ou menos 270 mil metros, mas ela tem remanescentes extremamente significativos e uma pressão muito alta. Então, ela é uma área que tem espécies não ameaçadas de extinção, mas espécies com grau de vulnerabilidade maior, e, ao mesmo tempo, a gente tem ali o bairro e a cidade crescendo justamente nessa faixa de transição entre essas porções mais urbanizadas, que eu destaquei ali naquele mapa para vocês, e aquelas áreas com características mais naturais. Também é difícil segurar a pressão, né? A estação ecológica, a mesma coisa, né? Uma unidade de conservação de produção integral, ela fica lá no Tanque Grande, e ela foi criada por conta de algumas compensações ambientais que, na época, o extinto SAI tinha como compromisso ou como contrapartida em relação à implementação da rede de esgotamento sanitário e as pretensas, lá na época, estações de tratamento de esgoto, que parece que não deu certo, mas a unidade de conservação ficou de presente para o município. E aí duas unidades, uma que já existe e uma proposta, que são essas de áreas de proteção ambiental, a mais conhecida, que já está aí há mais de 10 anos, que é a Paducabuçu Tanque Grande, e a área de proteção da Capelinha Água Azul, que a gente encaminhou e recentemente fez uma audiência pública e vai apresentar, possivelmente aqui nos próximos meses, semanas, sei lá, aqui na Câmara dos Vereadores, e submeter para apreciação e aprovação do projeto de lei que a gente apresentou com tanto carinho, que é a estratégia mesma, tentar conciliar a proteção do atributo ambiental e a permanência de pessoas e desenvolvimento de atividade econômica. Próximo. Aí, nosso mosaico de unidades de conservação, então a gente já tem até uma estratégia lá para comunicar, e a educação ambiental sempre andando junto com esses projetos, né? No próximo. Aí, como eu falei, só um destaque para ficar talvez um pouco mais claro, né? A gente tem essas duas categorias de unidade de conservação, pensando nessa legislação aí do SNUC, que são as de proteção integral e as de uso sustentável, sendo que as de uso sustentável não implicam em desapropriação, então as pessoas podem continuar morando lá, né? Existe uma hierarquia do ponto de vista da restrição de uso, mas não existe nenhuma proibição, nenhum impeditivo em relação à sobreposição. Você pode ter unidades de conservação que se sobreponham, sempre com aquela máxima que vale sempre o mais restritivo, ou o maior grau de proteção. No próximo. Aqui o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Então, eu posso falar que, depois de muito trabalho, aqui de mais de 10 anos, a gente conseguiu cadastrar as nossas unidades de conservação no SENUC, que é esse cadastro. E aí, estando cadastrada lá, a gente está apto a receber recursos de compensação ambiental. Então, todas as vezes que a gente tentou, por exemplo, pegar lá a famosa compensação ambiental da implantação do Rodoanel, sempre a gente tinha uma negativa por conta de não ter a unidade de conservação devidamente cadastrada e ativa lá nesse cadastro. E depois de muito esforço, a gente conseguiu fazer o checklist. O último item que faltava era ter o plano de manejo da unidade de conservação, e a gente conseguiu concluir esse item, mais ou menos 1 ano e meio atrás, e a gente conseguiu cadastrar, então a unidade está lá apta, inclusive ela aparece já como candidata para receber recursos de qualquer compensação ambiental de obras, empreendimentos que acontecem aqui na nossa região. Então, se vier novos empreendimentos, por exemplo, Ferranel da vida, a gente também já pode pleitear automaticamente que a compensação ambiental venha para o nosso município. No próximo.
que fica de tudo isso é que é uma teia, aí, não vou falar de cada um desses aspectos, mas é uma teia de mecanismos de proteção e que isso acaba se materializando lá de alguma forma no território. Então você tem lá ali uma figura do lado esquerdo, você tem lá um destaque, nem importa o lugar, mas é um destaque de uma propriedade, você tem lá a propriedade cortada por córregos, remanescente de Mata Atlântica, e isso implica em uma série de regras e restrição à ocupação. Então, ter esse diálogo com a população, com os empresários, é importante para você explicar para eles como é importante eles protegerem o atributo ambiental, não gerar nenhum tipo de conflito, até não ter problemas com relação à fiscalização, e que eles entendam que vale a pena, sim, proteger os atributos ambientais e desenvolver, e mesmo assim ainda sobra espaço para desenvolver atividade econômica, né? No próximo... Então, para fazer tudo isso também, outro destaque aqui, a gente tem um desafio, né? Ter uma estrutura organizacional que seja tempestiva, né? Que seja contemporânea a todas essas necessidades, esse emaranhado de fatores e quesitos aí que eu estou comentando com vocês. Então, ter uma estrutura organizacional que seja compatível para desenvolver toda essa missão, ter uma base de legislação forte, né? E ter equipamentos e material humano, que é o da esquerda ali, para você poder fazer frente a essa demanda, né? Então, mais caro que todos esses equipamentos é você ter o pessoal de todas as áreas, seja a parte operacional, seja a área técnica, seja a área administrativa, ter um pessoal capacitado para entender esse circuito, entender esse sistema ambiental e fazer isso funcionar da melhor forma possível, com as características e as particularidades que o nosso município tem. O próximo. Aí a gente tem projetos estruturantes da Secretaria, então pensando nesse plano de modernização e deixar a gente com uma estrutura mais contemporânea, que seja mais aderente à realidade para a gente tentar combater esses desafios. Então, a gente tem alguns projetos estruturantes, né? Eu destaco ali o plano diretor de arborização, a gente conseguiu concluir recentemente, é um projeto que a gente fez em parceria com o IPT, com os maiores especialistas aqui da nossa região de arborização. Inclusive deve ser o tema aí ou um dos temas no próximo selo ambiental. Tem uma política municipal de meio ambiente, e aí implica a gente ter um código ambiental, um plano e uma estratégia, né? Como que a gente vai implementar essas ações e priorizar. Sempre vai ter aquele assunto, aquele aspecto que é mais importante, porque você tem uma estrutura e recursos limitados. Se a gente tivesse uma mega estrutura e recursos ilimitados, a gente conseguiria fazer mais... atender mais ações, né? Inclusive ações que a gente mesmo acaba criando dentro desses planos aí. E aí, destaco também um projeto estratégico, que inclusive está rolando essa semana, começou hoje, né? O sistema de gestão ambiental online. Na verdade, vai valer para a prefeitura inteira, mas é o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que é o processo. Os processos vão deixar de ser físicos na prefeitura e vão passar todos a ser virtuais, né? Isso dá uma agilidade que a sociedade espera em relação às questões do licenciamento ambiental. Então, hoje começou a funcionar já 4 serviços, que é autorização ambiental, certidões de avaliação de regularidade ambiental e disque de denúncia ambiental. Se o município quiser abrir um processo em relação a esses assuntos, eles já vão ser processos que são virtuais, são digitais. E isso confere agilidade, porque como você tem uma série de critérios, quando esses empreendimentos, essas análises chegam na área técnica, isso demora um certo tempo. Esse tipo de solução é baseada na tecnologia... Guilherme, só um instantinho, por favor. A gente gostaria de registrar a presença do vereador Romildo Santos e convidá-lo aqui para a mesa. Não pode. Obrigado, vereador, pela presença. Guilherme, rapidamente. Romildo, quer dar alguma palavrinha aí, rapidamente? Boa tarde a todos. Deus abençoe. Secretário Surfista, Tiago Surfista, secretário Inspetor Pontes. Eu estou fora de forma. Eu subi e desci a escada ali. Cumprimento toda a mesa, todos os presentes aqui. Eu peço desculpas não poder ficar, porque
Está apertado o horário, né? Mas quero parabenizar aí pelo belo trabalho que o vereador Thiago Sufista vem fazendo aí, frente à Secretaria de Meio Ambiente, né? Junto com o inspetor Pontes também, com toda a guarda municipal, pessoal da fiscalização. Pode contar sempre com esse vereador, né? O trabalho que está sendo feito é um trabalho muito bonito, né? Um trabalho bem árduo, que não é fácil. A prefeitura de Guarulhos, a cidade de Guarulhos é enorme. Nós estamos aí, a Serra da Cantareira, nós temos a 4ª entrada pelo Cabo Sul, né, uma área difícil de poder fiscalizar, né, de várias situações, principalmente dos materiais jogados nos bairros e nas ruas, né, que é difícil para você pegar os pontos viciados. Na realidade, acho que teria que aumentar o efetivo e ter viaturas, né, eu falo para um outro tema aqui, como eu posso dizer, não oficiais, mas viaturas camufladas, para poder pegar esses cidadãos aí e começar a prender os carros para poder parar de jogar material inerte, né, e outras coisas mais. Então, não vou me estender, porque eu estou fora do assunto, né, cheguei aqui agora, não ouvi nada, então, na realidade, só para dar um oi para todo mundo e Deus abençoe, ok? Obrigado. Obrigado, Romildo. Romildo, que é um vereador muito combativo aqui na nossa cidade. Obrigado pela presença, mesmo que seja rapidamente. Tá? Só para registrar também, esteve por aqui o vereador Edmilson Souza, que é presidente da comissão permanente aqui da Câmara de Meio Ambiente. Guilherme, por gentileza, desculpa aí. Desculpa o Romildo aí. Fica à vontade, vereador. Ok, então, em continuidade, a gente tem uma série de projetos estruturantes. Alguns anos atrás, a gente apresentou um plano de modernização, discutiu isso no CONDEMA, discutiu isso principalmente com o Conselho Gestor do Fundamental, porque implicava em aquisição de uma série de equipamentos e melhoria da nossa estrutura, do nosso hardware lá, e implementar esses itens para ter essa estrutura mais aderente e mais contemporânea em relação ao que a gente espera ou que a sociedade espera do meio ambiente. Aliás, falando nisso, a expectativa que as pessoas têm em relação às questões ambientais vem aumentando nas últimas décadas, né? Desde as criancinhas pequenas, o tema meio ambiente é um tema transversal na rede de ensino, e aí as criancinhas já vêm com uma mentalidade diferente das gerações anteriores. Isso se reflete, inclusive, nas legislações. Então, você tem um conflito que, até certo ponto, ou até em determinado aspecto, é saudável, né? Nesse binômio de exploração econômica e preservação dos atributos ambientais. Mas eu diria que, para as próximas décadas, isso é o que vai determinar se a gente vai continuar como espécie ou não, sem querer ser apelativo ou nada desse tipo, né? Então, a gente tem aí uma série de projetos estruturantes, áreas com desafios imensos, né? Então você começa a criar estratégias para você tentar fazer uma cosquinha no problema, né? Por exemplo, o licenciamento ambiental ele demora porque ele tem que ser mais criterioso, então você começa a criar mecanismos e uma legislação que dê um grau maior de agilidade para você atender a demanda e esse timing que o empreendimento ou que o empreendedor tem, que é diferente muitas vezes desse timing que o órgão público tem, né? O pessoal reclama da morosidade, do excesso de critérios, da compensação excessiva. Então, entender melhor, se aprofundar melhor nesses assuntos também é um desafio, é uma missão, é um dever lá do gestor público. E o secretário tem apoiado bastante a gente nesse sentido. Eu já agradeço, secretário. Próxima. Aí deixei o destaque, né? Então, essa semana a gente está colocando no ar aí o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, é um sistema maravilhoso de processos online, e a gente espera que ele seja aí customizado também nos próximos passos com módulos específicos para gestão ambiental. Mas, de fato, ele já vai estar funcionando, a data é hoje, né? O lançamento, deve ter algum evento aí nos próximos dias para informar a população, até porque muda um pouco a cultura e a comunicação dos requerentes com relação à prefeitura, né? Como que isso vai chegar para as diferentes áreas aí do poder público. Próximo. Aí, dentro dessa lógica de projetos estruturantes, o secretário comentou ali, eu deixei do lado direito, tem essa figura que é o
plano de adaptação e resiliência climática para os municípios e regiões. Então, o governo do estado, o ano passado, fez uma parceria com a GIZ. A GIZ é uma empresa alemã de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento local, né? Para vocês terem uma ideia, a GIZ, que era a antiga GTZ, é ela que ajudou a Caixa Econômica a fazer os manuais de áreas contaminadas que a CETESB usa, né? Então, para todos os empreendimentos, sempre você tem lá um capítulo específico que fala sobre áreas contaminadas. Então, a metodologia foi trazida aqui para o Brasil pelo pessoal dessa GIZ. Eles têm uma expertise enorme em pesquisa e tudo mais, e eles eles fizeram essa parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e a gente foi selecionado lá dentro dos 645 municípios, se eu não me engano, no estado de São Paulo. Foram selecionados 13 municípios, desses 13, só 11 conseguiram concluir a elaboração do plano, e a gente foi lá, eu posso dizer, o primeiro da turma, né? A gente tirou 10 e conseguiu publicar esse material, que é o Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas. Como o Thiago falou, praticamente inevitável. A atividade econômica vem lançando toneladas e toneladas de gás carbônico na atmosfera, isso causa alterações no clima, não adianta mais ficar negando que não tem nada a ver, que o aquecimento global seria um processo natural, porque a atividade econômica vem acelerando esse processo. Então, o que o Thiago está falando é que a gente quer fazer uma cosquinha no problema. Então, vamos ter uma série de medidas no nível do município, que é para fazer frente a essas mudanças climáticas. Isso implica em maior arborização, ter sistemas de trânsito que os carros rodem mais fluidamente, porque daí o carro parado menos tempo na rua vai emitir menos gás carbônico. Se eu não me engano, tem 48 ações previstas aí dentro do município, previstas no nosso plano local de resiliência e adaptação à mudança climática. E a ideia era não aquecer os 2 graus de temperatura até 2050 e tentar baixar isso para 1,6. Né? Isso parte de uma premissa, a GIZ explicou bastante para a gente isso, então isso seria eles usam uma terminologia que é uma lente climática. Então é como se tudo que você fosse fazer, todas as ações, tivesse que vir com esse olhar climático, porque de fato esse é um tema que vai pegar muito nas próximas décadas. Né? Então tudo que você vai fazer, você já vai olhar com essa lente climática que eles falam, partindo daquela premissa que os desafios são globais, mas você pode sempre localmente fazer alguma coisa. Tem vários organismos internacionais e associações, inclusive, que vão nessa lógica. Né? Então, você pensa global, mas você faz localmente. E é exatamente o nosso caso. A gente tem aqui as nossas estratégias municipais, considerando as nossas realidades para enfrentar esse desafio. E o plano diretor, que a gente também já estava elaborando desde o ano passado, lá em parceria com o IPT, acaba que casa perfeitamente com esse plano maior de adaptação e resiliência às mudanças climáticas, porque a ação de arborização ela é uma ação que tem um efeito concreto, sabido e mensurável em relação a esse aquecimento. Então, quando você tem mais árvores, as árvores têm esse efeito de absorver mais água, retardar o escoamento da água lá nesses eventos extremos, que tem chuvas extremas, que chove 200 milímetros em 5 minutos, e aí já causa uma série de transtornos, inclusive no trânsito, na vida das pessoas. Então, essas coisas acabam que elas vão se casando. Né? Também é um plano estratégico da Secretaria, que ele tem uma série de ações, e como eles acabaram sendo desenvolvidos quase que ao mesmo tempo, essas ações elas vão se combinando dentro da Secretaria. Próximo. Aqui, outros projetos estruturantes, como o Thiago falou aqui, todos estão convidados a conhecer a Secretaria. Né? Eu dou essa linha mais geral, mas a gente tem lá em cada departamento os seus pontos fortes e seus projetos que são mais... podem ser apresentados com muito mais propriedade, tendo mais tempo. Né? Então, a gente tem um programa importante, que é o Adote uma Área Verde, que ajuda em relação a esses aspectos de zeladoria, né? Complementando a manutenção da cidade, vamos dizer assim. Então, é um programa importante. Outro Bicho Legal, que é um programa desenvolvido lá em relação ao zoológico, que um empresário, um empreendimento pode adotar um bichinho, e os que o secretário citou em relação ao Departamento de Proteção Animal, né? Também tem um universo de coisas acontecendo ali dentro, né, secretário? Em relação à proteção animal, à guarda responsável, a ter essas áreas, esses espaços aí para os bichinhos e ter essa convivência, os programas de castração,
né, de animais, inclusive algum projeto aí é financiado com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a reforma do canil, né, também é projeto apresentado e aprovado no Conselho Gestor do Fundo Ambiental, que é para acolher esses bichinhos que ficam abandonados em muitos casos. Próximo. Bem, é isso, pessoal. É um panorama bem geral. Secretário, se quiser complementar mais alguma coisa, eu estou à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida. Tá, obrigado. Obrigado, Guilherme. Uma salva de palmas para o Guilherme. Então, como vocês perceberam, a Secretaria do Meio Ambiente ela é uma secretaria bem técnica, né? Tem a sua parte executiva, operacional, porém, o Guilherme até foi bem raso na sua apresentação. A gente sempre senta e discute lá legislação, questão das unidades de conservação. Então, são temas que tem que ter muito conhecimento. Ele já está lá desde o início, né? E a gente precisaria de mais profissionais com essa capacidade, porque é realmente muito técnico, né? É uma amplitude de coisas dentro da secretaria. E o nosso desafio, além desse que a gente falou aqui, que é ter o equilíbrio entre as coisas, é conseguir disseminar essa informação e chegar na população, para que a população entenda realmente que a Secretaria do Meio Ambiente não é uma secretaria que poda árvore, né, Guilherme? E, inclusive, até informações assim que é legal a gente divulgar. Recentemente a gente adquiriu um equipamento que chama penetrógrafo, que é um equipamento que faz a leitura, né, para a gente executar qualquer tipo de ação ali naquele indivíduo arbóreo. Então ele tem uma pequena broca, vamos dizer assim. Ele faz a perfuração, ela é bem fina, e ele faz toda a leitura da árvore ali, identificando a sua densidade, se ela tem algum tipo de problema, para que aí o biólogo, não só ali na avaliação ocular, né, tenha mais embasamento para emitir o seu laudo, para que se faça ali talvez uma remoção, uma poda de condução, levantamento de copa ou uma poda fitossanitária. Então ele vai ter mais embasamento e a secretaria passa a ser ainda mais técnica. E esse plano diretor de arborização urbana, ele é muito importante para nós, porque ele está dando um norte. A gente não tinha isso, né, Guilherme? Então você vê na cidade de Guarulhos, a gente tem muito problema, né, com os indivíduos arbóreos, porque foi plantado de qualquer maneira, né, de qualquer forma, porque as pessoas não detinham esse conhecimento. E hoje a secretaria tem que fazer um trabalho, né, na cidade inteira praticamente, Pontes, que você chega lá, uma árvore que não poderia ser plantada na calçada ou no terreno mesmo da residência da pessoa, que causa todo um transtorno, né, acaba destruindo a casa, gerando risco de morte por condições que não foram estudadas anteriormente. Então esse plano diretor, ele é um marco para nós, é um start que se dá para que a cidade comece a caminhar no sentido de regularizar, vamos dizer assim, essa questão arbórea na nossa cidade. Lembrando que a gente tem um patrimônio arbóreo de mais de 170 mil árvores, nós temos mais de 500 praças, mais de 1.500 áreas verdes, com a equipe infelizmente reduzida. A gente gostaria de ter mais profissionais em todos esses departamentos, fazer um trabalho de melhor qualidade na cidade. Mas, dentro do que a gente tem, das capacidades que a gente tem, há um reconhecimento do nosso trabalho por parte mesmo do governo e também da população que é atendida. Porque eu não aceito, acredito que o Pontes não aceite, alguma crítica que não seja fundamentada. A gente aceita a crítica, a gente aceita a recomendação, sugestão, mas você vê aí muitas pessoas, e isso tem que mudar na sociedade, não só em relação ao meio ambiente, em relação geral. Você fala com as pessoas e você vai ver ali alguma crítica que você sofreu, né, para de repente melhorar, mas a pessoa às vezes não tem base nenhuma de informação, fala por livre e espontânea vontade, sem ter conhecimento, e às vezes meramente por política, por ter um lado diferente político do que o nosso. E o meio ambiente não pode ter isso, né, porque nós estamos brincando com as nossas vidas, né, o futuro das nossas gerações. Então, eu sempre digo, a minha equipe, o pessoal da secretaria e aqueles que eu tenho contato, o meio ambiente ele tem que ser preservado, não importa
a sua ligação política, o partido que você está. A gente não pode brincar com isso. Desculpa a palavra, viu, Pontes? Depois eu peço para retirar dos anais da casa. Eu quero que se dane a política em relação a alguns temas. Porque tem coisas que não dá para a gente ficar, não, eu vou seguir esse lado porque a minha linha ideológica é essa. Não tem condições. Nós estamos falando do nosso futuro, né, o futuro das nossas gerações. Esse programa que foi citado aqui, ele é extremamente importante, em parceria com a GIZ, que é uma empresa alemã, em que Guarulhos está realmente à frente, está se destacando e sendo exemplo para outras cidades, e a gente tem que colocar em prática, né? E começa dentro da nossa casa. Essas ações todas que foram apresentadas, inclusive pela Adriana, de reciclagem, compostagem, que é também pertencente ao meio ambiente, não diretamente à secretaria, né, porque devido às divisões da administração, essa parte a Câmara faz por conta própria, mas esse tema não corresponde à Secretaria de Meio Ambiente, está na Secretaria de Serviços Públicos, mas tudo se integra. Então a gente tem que ter essa missão, essa mensagem que começa em casa e realmente praticar. Porque eu me lembro que a gente fazia isso na Universidade, Pontes, tinha lá, né, os espaços para você colocar os materiais separados, vidro, papelão, tal, fazia essa coleta, essa reciclagem, e de repente aparecia o caminhão do lixo, que a gente chamava assim, levava tudo de uma vez só, ia para o aterro, então não fazia sentido. Então a gente tem que praticar realmente de verdade e não ficar só no mundo teórico. Mas, no mais, a gente agradece a presença de vocês, né? E só para finalizar, um dado importante também, nós temos lá no nosso horto florestal uma capacidade de produção de mudas de mais ou menos 100 mil mudas por mês, né? A gente precisaria de mais técnicos para fazer isso. Mas hoje nós temos lá armazenados 20 mil mudas, que a gente promove o plantio através do Departamento de Parques e Praças, né, implantação. Rotineiramente, nós temos feito principalmente com as escolas e com as crianças, porque, repito a vocês, eu acho que trabalhar com eles muda muito, porque nós adultos, nós somos teimosos, né? É difícil a gente mudar as nossas ideias e a criançada consegue fazer essa transformação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. E no mais da nossa parte, eu agradeço a participação de todos. Obrigado. Obrigada, Guilherme, pela explanação. Excelente, por sinal, e pelo trabalho na secretaria. Bom, agradeço primeiramente a presença de todos, ao presidente ciano-americano pela oportunidade dessa palestra, a toda a minha equipe da Câmara Temática Meio Ambiente, em especial a Lohane, que conseguiu a agenda na secretaria para nós, dessa palestra, e a Flavinha, que é nosso braço direito nas câmaras temáticas. Levanta aí, Flavinha. Uma salva de palmas para ela, porque ela merece. Ao secretário Pontes, muito obrigada pela presença. E, em nome do secretário, gostaria de agradecer a presença e toda a equipe da Guarda Civil Ambiental. Ao secretário Tiago Surfista, também pelo trabalho à frente da secretaria, e a todos os funcionários da secretaria pelo excelente trabalho, porque a gente conseguiu ver aqui um pouquinho do que a secretaria faz na cidade, né? Mas é muito além disso. E a Adriana, pelo excelente trabalho que ela faz na reciclação aqui na Câmara Temática. Muito obrigada. Ao Guilherme, ao Mauri Ramos, que é o nosso coordenador geral das câmaras temáticas. E muito obrigada a todos. E eu só estou um pouquinho nervosa, mas tá bom. Um abraço, gente. Boa tarde a todos.